Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Duas coisas que eu queria trazer, dois eventos que aconteceram que conectam com o tema que a gente vai conversar hoje, por isso que eu vou trazer para ilustrar. Apareceu um anúncio para mim e eu fiquei curioso, né? No YouTube, eu estava olhando uns vídeos e apareceu esse anúncio. E o anúncio é super interessante porque era uma pessoa, né? Vou tentar resumir assim. Uma pessoa, através da fala, através da imagem, através da postura corporal, passando uma ideia, a primeira coisa que chama a atenção é isso, né? Passando uma ideia não necessariamente de reflexão, mas de certeza, certo? Na fala, a ênfase, o tom da voz, a colocação é uma colocação de verdade, de certeza. E aí, a pessoa dizia assim, botava a marca de um carro, uma marca dessas grandes de carro famosas, né? E a pessoa estava querendo explicar, ou falar, ou colocar os valores agregados a uma marca, né? E aí ela colocou, primeiro é o preço, um valor agregado à marca. O segundo valor agregado a essa marca, ele trazia a performance, né? Que ele queria dizer que era a qualidade do produto, né? Isso é uma coisa muito importante, porque você está vendendo a qualidade daquele produto. E eu fui ficando até o final, porque eu fiquei curioso, porque ele dizia assim, a terceira é a mais importante. Eu falei, pô, agora vai vir, né? E a terceira era inspiração. E aquilo não saiu da minha cabeça durante uma semana ali, né? Porque a gente está falando de uma marca de um produto, ou seja, a gente está falando de uma marca de uma grande empresa, né? Na qual o fundamento dessa empresa é o lucro. Isso, né? E aí a pessoa traz esse quesito interessante que é inspiração. E naquele momento caiu a ficha para mim assim, isso não é um discurso laico, isso é um discurso religioso. A gente está falando de uma nova religião, todo o formato que estava colocando ali. Por que isso? Primeiro pelo formato, da forma como aquilo estava sendo falando, o setting, que é o setting, como eu falei para vocês, religioso dessas religiões modernas. E segundo, porque a ênfase, obviamente, que está ali é no fetiche da mercadoria, no fetiche da marca. Ou seja, é quase que um caráter religioso, ou quase eu estou sendo generoso, é um caráter religioso colocado sobre uma marca que tem um objetivo muito específico, vender. E aí, corta essa cena, vou passar para uma outra cena que eu saí para caminhar e aí sentei num café e estava escrevendo, né? Estava escrevendo um artigo e escutando uma conversa. E eu escutei uma pessoa, e eu acho super interessante isso, porque as falas elas estão circulando, né? E as falas vão falando sobre os temas sociais que estão em alta. E é muito interessante, porque hoje, isso que a gente tem como as redes sociais, elas são produtoras de subjetividades, né? Ou seja, muitos dos temas que hoje já se conversa na mesa do bar é aquilo que as pessoas viram na rede social. Então, não é mais aquilo que a pessoa viu na novela, num tal lugar, ou num filme, ou na propaganda de televisão.
é o que viu no Instagram, no Facebook e tal. Então, essas redes sociais já são produtoras de subjetividade, já são produtoras de diálogos, de conversas e tal. E aí, a conversa que eu estava escutando era uma pessoa que tinha feito um curso específico para terapia, né? Terapeuta, né? Ou seja, sou terapeuta. Só que a pessoa hoje, e isso não é uma crítica, por isso que eu falei, a gente vai falar de um lugar de amorosidade mesmo, e um lugar de conflitos que a gente pode se colocar, certo? Hoje, para a gente apresentar um trabalho, você vai ter que passar, quase que necessariamente, se você está começando a apresentar um trabalho, pelas redes sociais, certo? E pelo que eu entendi, ele foi fazer uma consultoria para apresentar esse trabalho nas redes sociais. Só que quando ele estava explicando o que foi dito em relação à consultoria, eu lembrei daquele anúncio da marca, porque o discurso não era tão diferente do que aquela marca que vende carro. Tem alguma coisa de estranho nisso? Eu me perguntei para ele. Eu tô ficando velho, tem alguma coisa de estranho, né? Assim, e eu estranhar isso, e aí é aquela coisa da gente começar a refletir, né? Pensar, por isso que eu falei, os assuntos vão ficando, né, na cabeça. E a questão que está aí, qual é o link disso com ansiedade e tal? Existe uma questão essencial nessas duas cenas. E essa questão essencial nessas duas cenas, onde esses dois pontos se ligam, é o que que é essa marca? Quando a gente está falando de uma marca de carro, a gente ainda pode ter essa separação, assim, você e olha, mas até porque essa separação vai caindo, né? Mas ainda tem uma separação. Vamos supor que você trabalha nessa empresa de carro, certo? Você vai lá, trabalha, presta o seu serviço, tal, pega o seu salário. Você tem o seu momento de ir lá trabalhar para essa empresa, pegar e sair. Ir lá trabalhar para essa empresa, pegar e sair. Claro que já não é tão simples assim, porque vão te convencer lá dentro da empresa que você faz parte da empresa, que você é um colaborador no sentido de vestir a camisa da empresa. E esse vestir a camisa nesse sentido, né? A gente vai ampliar um pouco mais isso. É assim, aos poucos, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tá? Nós vamos nos tornando essa marca da qual o carinha estava falando nesse anúncio, tá? Sem a gente perceber, porque a gente vai se tornando o que se alimenta, né, a partir, especialmente das redes sociais e desse posicionamento em relação ao trabalho, é a gente se tornar o produto ou a marca que a gente vende. Esse era o discurso que essa pessoa que era terapeuta estava falando, que estava incentivando ele a colocar. Tudo bem? Aí? Faz sentido isso? Ah, mas isso é bobo, isso é natural. Não, isso tem implicações. Isso tem implicações. Uma das implicações é que, nesse discurso religioso em relação à marca, existe uma construção de um eu ideal. Quando eu digo eu ideal, assim, entende quando eu falo uma aura religiosa, né? É uma aura religiosa, marca, o ideal dessa marca. A marca se torna quase que um totem, né? Agora, se a gente se torna a marca, a gente se gruda, a gente acredita na construção dessa marca ideal, que na verdade sou eu. Uma construção de um eu ideal que eu vou vender, certo? Isso é muito interessante porque, de alguma maneira,
É isso que se estimula nesse marketing através das redes sociais, tá? Um eu associado a essa imagem, um eu associado muitas vezes à eficácia, à eficiência, né? Dependendo do trabalho que você faça, vai se construindo vai se colocando essa aura em torno, né? E aí eu deixo de, de vender, ou eu deixo, vamos colocar assim, de oferecer um serviço. Porque no fundo, se a gente for pensar, se a gente fosse colocar no Instagram algum lugar assim nesse sentido, a gente vai oferecer um serviço. Por isso que eu comecei falando, olha, galera, é inocente eu falar que você não vai poder oferecer um serviço, oferecer uma coisa, porque você vai ter que passar por ali, você vai ter que, né? Mas a gente está falando de uma ideia, da construção de uma ideia, porque não se oferece dentro dessa linguagem que eu estou falando, tá? Dessa linguagem que tentam colocar para a gente. Não se oferece mais um serviço, né? Se vende um ideal. Só que esse ideal não é mais associado a uma casa, a um carro, a um tênis. É um ideal de eu. Então, uma vez me sugeriram isso, uma consultoria nesse sentido. E uma das coisas que me ofereceram na consultoria nesse sentido era eu mostrar um pouco mais a minha vida pessoal. Eu falei, não, não me interessa mostrar a minha vida pessoal. E se precisar para eu vender aquilo que eu estou oferecendo, eu não vou fazer, porque se for a minha vida pessoal, vai ter que ir com as suas alegrias e com as suas tristezas. Não vai de uma forma ideal, entende, né? Coloca o seu estilo de vida. Eu não tenho um lifestyle, eu tenho a minha vida, né? É a minha vida, né? A minha relação com as pessoas, né? A minha relação. Em grande parte disso, desse lifestyle, é tedioso mesmo. Entende o que quer dizer tedioso? Assim, não é feito de grandes emoções. É tedioso no sentido de, assim, é corriqueiro e é bonito porque é corriqueiro. Então, eu estava falando para vocês, eu saí caminhando de casa e tal, sentei no café, né, para escrever. Então, isso é corriqueiro. Mas se eu for mostrar essa imagem, a gente vai colocar como alguma coisa, sabe? Que não é, na verdade. Então, vai se colocando uma coisa que não é, na verdade. É só uma pequena parte. A vida não é feita daquilo. A vida é feita de muito mais coisa. A vida é feita das ansiedades que a gente tem, a vida é feita das tristezas que a gente tem, das alegrias que a gente tem, dos medos que a gente tem, tá? Então, esse é o eu real. O eu real, ele é falho. Esse eu real, ele é falho, ele vai ter as suas, como eu coloquei aqui, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas capacidades, os seus erros, né? Só que o que que acontece? E isso eu estou falando também porque esse jogo de relação com imagens, né, em relação a esse eu ideal, ele, ele é altamente produtor de ansiedade. Porque ele passa a sensação, né, de que aquela pessoa chegou lá. Eu não sei muito bem onde é, mas ela chegou lá. E eu não cheguei, eu estou ficando para trás. Então, essa sensação que se produz de ficar para trás, de não alcançar. Porque se você olha, você diz assim, aquela pessoa alcançou, essa aqui alcançou, essa aqui está lá, essa aqui já passou daquele ponto e está mais na frente. E a gente que está vivendo a nossa vida, que sabe que a vida, né, é feita dessas aberturas, dessas falhas, dessas qualidades também,
não tem essa sensação de que chegou em algum lugar, até porque esse lugar, que se imagina que é esse lugar ideal, ele não existe.